pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Mais um dia de aula de Clínica Médica Aplicada à Enfermagem da turma de Tancredo Neves, curso técnico em enfermagem do Instituto São Miguel. Gente, hoje o assunto é um assunto extenso, então nós teremos duas aulas, tá bom? Nós vamos começar hoje falando sobre as neoplasias. Hoje nós vamos compreender o conceito e a etiologia e na próxima aula nós vamos aprender sobre os tratamentos, tá bom? Então, papel e caneta na mão, aquele copo de café para quem gosta, bora lá começar. Gente, geralmente funciona assim no ser humano, no corpo humano. As células que formam o tecido do corpo, elas se multiplicam, né, por meio de um processo contínuo, mitose e meiose. Então, assim, elas nascem, crescem, se multiplicam e morrem de uma forma bem controlada, bem organizada e sequencial. No entanto, por alguns motivos que podem ser biológicos, ambientais, hereditários, algumas células, elas têm alguma modificação em seu DNA e elas passam a se multiplicar de forma descontrolada e essas células, elas não morrem, né? Elas se espalham assim de uma forma agressiva pelo corpo. Geralmente elas iniciam centralizadas em um local, mas elas podem se espalhar para outros lugares do corpo. E essas células são as chamadas células neoplásicas ou células cancerosas, tá bom? Como que funciona? Dentro das células, por algum motivo, uma célula ela sofre uma alteração genética, que é essa primeira imagem, tá vendo? Célula geneticamente alterada. As células normais são maioria. No entanto, como eu falei para vocês inicialmente, a multiplicação dessas células é maior das células geneticamente alteradas, o que vai levar a uma displasia, né? E com a evolução, essas células elas vão se tornar um câncer bem situado, que é o câncer in situ. E evoluindo mais ainda, invadindo, tendo uma circulação, vai se tornar um câncer invasivo, inclusive se proliferando pelos outros lugares do corpo. E aí vocês podem ver que começou com apenas uma célula geneticamente alterada e o restante das células normais. E chega a um ponto que todas as células praticamente são alteradas, não tem mais células saudáveis dentro da lesão. Então, qual que é o conceito? Neoplasia é a proliferação anormal de um tecido, né? Essa multiplicação, ela foge do controle de forma parcial ou total. E o organismo não consegue combater e essa proliferação, ela tem vida autônoma, ela consegue sobreviver, tá? Elas podem ser benignas ou malignas, que é o câncer propriamente dito. As benignas, né, as neoplasias benignas ou tumores benignos, o crescimento deles é organizado, gente, é bem controlado, bem delimitado, é mais lento e geralmente em exames de imagem, né, eles são bem delimitados, ou seja, eles ficam bem delimitados dentro do corpo. Geralmente não invadem tecidos vizinhos, mas eles podem comprimir alguns órgãos e tecidos próximos. É o que quer dizer. É benigno, não tem perigo? Tem, ele pode causar outras alterações, tá? O linfoma, é gorduroso, né? É uma neoplasia benigna, né? Formado de tecido gorduroso. O mioma, que é formado de tecido muscular liso, geralmente não, né? É dentro do útero, na região uterina. E os adenomas, que são de glândulas, são exemplos de tumores benignos. No entanto, necessitam sim de tratamento, não pode ser deixado de lado, tá bom? Aí um exemplo de tumor benigno, viu como eu falei para vocês que é bem delimitado? Ele fica dentro de uma região recoberto por células saudáveis, então isso controla até a sua expansão. No entanto, o crescimento dele pode comprimir outros órgãos e tecidos. Já as neoplasias malignas, né? O câncer é uma neoplasia maligna. Eles têm um grau de autonomia maior. Então, eles invadem outros tecidos, eles provocam metástase, eles são resistentes ao tratamento e eles podem e geralmente causam a morte do hospedeiro, tá? Então, câncer é o nome que se dá hoje a um grupo de 100 doenças, mais ou menos, que tem em comum esse crescimento desordenado das células, tá? E invasão de tecidos vizinhos. Falou-se em câncer, já tem-se a noção de que é uma neoplasia maligna e que há o risco ao hospedeiro justamente pelo descontrole do crescimento.
Aí um exemplo, gente. O tumor maligno, né, a neoplasia maligna, o câncer, ele se espalha de uma forma descontrolada e ele é autônomo, ele tem autonomia. Por isso que há dificuldade no tratamento, porque ele é resistente, tá? Vamos lá, como se forma o câncer? Uma célula normal, por algum motivo ambiental, hereditário, ou por alguma outra questão do organismo, sofre alteração do DNA dos genes. Aí, essa célula que teve o material genético alterado, ela passa a entender o seu funcionamento de forma errada. Ela passa a compreender sua atividade de forma errada, né? Aí, independente dos agentes, né? As células que sofrem o processo de mutação é espontâneo. Esse processo é espontâneo e vai alterar o desenvolvimento normal das células. Olha lá, a célula normal teve a primeira divisão, a primeira mutação e houve uma alteração de DNA por algum motivo, tá? Já a evolução delas vai mudando, tá vendo? A segunda mutação, ela já tem duas diferenças, assim por diante, até que ela se torna uma célula neoplásica. Ela, inclusive, perde a característica de célula, que é aquela característica que nós conhecemos, né? Desse padrão, a célula bem delimitada, com o núcleo, ela já não tem mais esse padrão, né? Justamente por causa dessa alteração neoplásica. E a evolução, gente? A evolução do tumor vai depender da velocidade do crescimento. Então, quanto mais agressivo ele for, mais rápido ele vai crescer. O lugar onde ele está, porque a maioria deles são silenciosos, então quando apresentam alguma sintomatologia é porque eles já estão em um estágio avançado que compromete o organismo, né? Depende dos fatores de cada pessoa, a imunidade, a pessoa se conhecer, a pessoa se observar e também dos fatores ambientais. Aí nós vamos falar principalmente dos cânceres de pele e de pulmão, que são bastante influenciados pelo sol, pelo fumo e a poluição, tá? Dentro dessas características, os tumores, eles podem ser identificados em 3 fases. A fase neoplásica, pré-neoplásica, que é antes da doença se desenvolver. A maioria deles, se for descoberta nesse período, a probabilidade de cura é de quase 100%. Na fase pré-clínica ou microscópica, quando ainda não tem sintomas, também é bom descobrir nessa fase, há uma grande possibilidade de cura. E na fase clínica, já é quando apresentam os sintomas. Então, a cura nesse período vai depender diretamente do tratamento, da resposta imunológica e do tipo de câncer que agrediu aquele organismo, tá? Vamos lá. O câncer, ele pode ser in situ ou invasivo. O câncer não invasivo ou carcinoma in situ é o primeiro estágio do câncer, né? Quando as células cancerosas estão apenas em uma camada ou em um tecido, eles se desenvolveram e ficaram ali e ainda não se espalharam do órgão de origem. É vantajoso, é benéfico se ele for descoberto nesse período. Já o câncer invasivo quer dizer que as células cancerosas elas já estão em outras camadas celulares ou em outros órgãos, né? Elas já podem ter ganhado a circulação sanguínea e linfática e se disseminar por outras partes do corpo, criando assim metástases, que é quando se formam lesões em outras regiões distantes da lesão inicial. Olha lá como funciona. O tumor original é aquele que está aqui em cima, de frente para você, do lado esquerdo. Ali é o tumor original. Quando ele criou uma circulação, os vasos tumorais, e adentrou a circulação. As células imunes, né, os macrófagos, até reagem, mas não infelizmente, os macrófagos, né, as células do sistema imune não são tão fortes quanto essas células neoplásicas. Então, há até uma resposta do sistema imune, mas não tão vantajosa, não tão
significativa quanto a resposta do corpo a uma gripe, a uma tosse. A resposta do corpo ao câncer é diferente. O câncer acaba, como eu falei, ele é autônomo, ele acaba sendo mais forte, mais resistente que o sistema imune, e aí ele adentrando a outro tecido, cria-se a metástase, que está aqui embaixo do lado direito. Tá vendo a invasão de um outro tecido através da circulação. E os principais tipos de câncer que têm atingido a população hoje, gente? O câncer da cavidade oral, que afeta lábios, gengivas, mucosa, palato, que é o céu da boca, língua, assoalho da língua, que é a parte de baixo, as amígdalas. É mais comum a pessoas brancas, está muito associado ao tabagismo e ao etilismo, tá? O câncer de lábio também está relacionado à exposição ao sol, tá bom? Câncer de colo e de reto, que são tumores que acometem o segmento grosso do intestino, o colo e o reto. É tratável, na maioria dos casos também é curável, quando detectado precocemente. Lembra quando eu falei para vocês lá na fase pré-neoplásica? Entenderam? Quando ele não atingiu outros órgãos ainda, a probabilidade de cura é bem grande, tá bom? O câncer de esôfago, que está entre os 10 que mais acometem, o 6º que mais agride homens, o 14º que mais agride mulheres, e ele é responsável, assim, e o carcinoma é o responsável por 96% dos casos, e infelizmente não tem um bom prognóstico. O câncer de estômago ou câncer gástrico, né, que eles se apresentam predominantemente em 3 tipos. O adenocarcinoma, que é de glândulas, né, que é 95% dos tumores. O linfoma, que 3% do caso, é mais raro ainda. E o mielosarcoma, que se dão origem nos tecidos musculares e ósseos, tá? A maioria das pessoas que são agredidas por câncer de estômago são homens por volta dos 70 anos. E 65% dos casos de câncer de estômago têm mais de 50 anos, ou seja, é um câncer mais propício da velhice. Quer dizer que jovens não têm? Gente, não existe isso mais. Hoje em dia, pessoas nascem com câncer, tá? O câncer de mama, que é o segundo mais frequente do mundo, é o mais comum entre as mulheres e é mais propício em decorrer da idade também, tá? O câncer de pele, tipo melanoma, que é o mais comum, aí que agride pessoas brancas. Ele vai acontecer mais nas células dos melanócitos, que são as células que dão a cor, à pele, tá? Predomina mais em adultos e brancos, tá bom? E 4,6% das neoplasias malignas de pele são mais graves, né? Por quê? Porque tem uma alta possibilidade de metástase. O câncer de pele não melanoma, que é o mais frequente no Brasil, por causa dos fatores ambientais, muito raro em crianças e negros. O câncer de pulmão, que atualmente é responsável por 2% da incidência anual, no entanto, gente, é extremamente letal, tá? Ou seja, o prognóstico é muito ruim. O câncer de próstata, que é o câncer da terceira idade, que geralmente atinge homens a partir dos 65 anos. Câncer de colo do útero, também chamado de câncer cervical. A questão do câncer no colo do útero é que ele demora muitos anos para se desenvolver, ele é silencioso, por isso a importância dos exames anuais femininos ou semestrais se tiver alguma alteração. E as leucemias, que é uma doença maligna nos glóbulos brancos do sangue, né? E a principal característica é que as células da medula óssea, elas não amadurecem, e a leucemia ela pode atingir pessoas de qualquer idade. O tratamento que nós vamos aprender na próxima aula é por cirurgia, que é a remoção total parcial da lesão, radioterapia, que é um tratamento local ou locorregional, que vai ser direto no câncer ou direto na região, e a quimioterapia, né, que é a junção de medicamentos voltados para aquilo. No entanto, a quimioterapia ela não atinge só as células cancerígenas, também as células benéficas, assim como a radioterapia.
Gente, aqui a escala dos cânceres que mais atingem homens e mulheres, tá? Homens, o que mais atinge é traqueia, brônquios e pulmões, seguido por próstata e estômago. Mulheres, mama, traqueia, brônquios e pulmões, seguidos por cólon e reto, tá? Aqui vocês podem ver a atuação de como cada câncer é. Por quê? Não é a mesma coisa, né, em homens e mulheres. Aqui, vamos lá. Fatores que ajudam no desencadeamento do câncer. A alimentação, 30%, tabagismo, 30%, fatores hereditários. E os demais fatores têm aí 15% de influência. Dúvidas, galerinha? Só me chamar lá no chat, eu tenho certeza que tem várias, porque o assunto hoje é bom. Até daqui a pouco, um beijinho.